Pare por um instante e ouça com atenção, porque o que vou dizer pode parecer absurdo, mas é a mais pura verdade. Tudo o que te ensinaram sobre sucesso está errado. Não é o diploma, não é o trabalho duro e definitivamente não é a sorte. Você pode achar isso provocante, mas apenas 1% da população entendeu essa fórmula. E são exatamente eles que controlam quase todo o dinheiro do planeta. Agora me diga, e se tudo o que te contaram sobre prosperidade for uma mentira? E se, em poucos meses, você pudesse reescrever completamente a sua vida? Tudo começa com uma ideia, não uma vaga esperança, mas aquela faísca concreta que você desprezou porque achou impossível ou não para mim. Eu me lembro exatamente do dia em que uma ideia mudou tudo na minha vida. Alguém me deu um livro chamado Think and Grow Rich, e no início eu não vi nada de mágico ali, além de palavras. Só que por trás daquelas palavras havia uma forma de pensar diferente, uma forma de olhar para o mundo que me permitiu enxergar oportunidades onde antes eu só via portas fechadas. Essa ideia não me deu um diploma, não me trouxe herança nem atalhos. Trouxe algo muito mais valioso, um novo mapa mental que eu poderia seguir passo a passo. A influência daquele livro e a forma como ele transformou vidas está documentada há décadas. Se você está sentado aí, pensando que isso soa abstrato demais, deixe-me ser extremamente prático. Uma ideia é apenas potencial, até que você a escreva. Defina um pequeno teste e execute uma ação física em direção a ela. Quando eu comecei, minha ação foi tão simples que hoje é quase engraçado. Aceitei limpar um andar por $30 por mês. Era humilde, era pequeno, mas eu não permiti que a ideia morresse. Eu a nutri, ajustei, repeti, e em pouco tempo aquele andar virou prédios, contratos e uma renda que eu nunca imaginei quando ainda carregava vergonha de falar sobre meus trabalhos. Essa progressão não foi milagre, foi persistência aplicada à direção certa. Qual é a maior objeção que eu sempre escuto? Mas eu não tenho dinheiro, não tenho experiência. É tarde demais. Essas objeções são universais. A verdade é simples e cortante. A maioria das pessoas confunde falta de recursos com falta de ideia. Eu já vi pessoas com menos recursos fazerem mais com menos simplesmente porque tiveram a coragem de insistir na ideia. E para te colocar frente a frente com a realidade, estudos mostram que uma mentalidade otimista e atitudes deliberadas com relação ao dinheiro estão relacionadas a comportamentos financeiros melhores, como poupar e planejar. Ou seja, o estado mental influencia diretamente decisões práticas de riqueza. Então, o que fazer agora, concreto e hoje? Primeiro, escreva a ideia. Não idealize, escreva em letras maiúsculas no topo de uma folha. Segundo, divida essa ideia em microações, tarefas que você consegue cumprir em uma semana. Exemplo real, quer abrir um serviço de limpeza? Semana 1, escolha o bairro e faça 3 ofertas porta a porta. Semana 2, peça 2 referências e crie um folheto simples. Semana 3, entregue um serviço grátis a um cliente em potencial para obter um depoimento. Microações transformam ideias em hábitos porque colocam o corpo para conversar com a mente. E aqui entra algo que muitas pessoas negligenciam: repetição. Ouça, eu repeti certas afirmações, gravações e ideias milhares de vezes até elas se tornarem parte do meu reflexo automático. Até que eu não precise mais forçar o pensamento, ele passou a empurrar minhas ações naturalmente. A neurociência hoje explica por que isso funciona. O cérebro muda com estímulos repetidos, cria novas conexões, fortalece caminhos neurais e transforma intenção em hábito. Se você quer que sua ideia guie sua vida, precisa programar seu cérebro por repetição deliberada. Permita-me ser específico sobre a prática da repetição. Escolha uma afirmação curta relacionada à sua ideia.
Por exemplo, minha ideia é viável e eu a farei crescer X% em 12 meses. Repita essa frase em voz alta 30, 50 vezes ao dia, pela manhã e antes de dormir. E leia seu plano de microações por 5 minutos imediatamente após. Faça isso por 30 dias. A repetição não é misticismo, é treino neural. Ao mesmo tempo, anote cada pequena vitória, uma ligação marcada, um serviço entregue, um comentário positivo. Esse registro fornece feedback emocional que alimenta a persistência quando o entusiasmo natural diminui. Agora, vamos falar das objeções internas que vão tentar sabotar isso. E se eu falhar? E se ninguém comprar? E se eu perder tempo? Essas perguntas existiram para mim. Eu senti o mesmo frio no estômago. Mas o que transforma o medo em combustível é uma atitude que eu aprendi com mentores: agir mesmo com medo. Cada ação que você entrega reduz o peso da dúvida. E é esse acúmulo de pequenas certezas que, com o tempo, transforma o impossível em rotina. Eu não inventei isso. Aprendi observando líderes, estudando e testando, e também observando dados. Comportamentos repetidos e planejados estão correlacionados com melhor bem-estar financeiro e decisões mais saudáveis ao longo do tempo. Quero deixar claro como você pode aplicar isso em cenários que representam a maioria das pessoas hoje. Se você tem um emprego, pense numa ideia que aproveite seu tempo livre. Um serviço, um produto digital, uma consultoria sobre algo que você já sabe fazer. Se você tem filhos e pouco tempo, transforme o tempo pequeno em microtarefas. 3 contatos por semana, 1 hora na noite para escrever um roteiro de venda. Se você está desempregado, transforme a ideia em uma oferta de valor tão simples que ninguém consiga recusar. Limpeza, pequenas reparações, entregas locais. Use as ferramentas que todo mundo tem. Um smartphone para anunciar, redes sociais para captar primeiros clientes, aplicativos de pagamento para receber. A ideia deve ser economicamente viável desde o começo, mesmo que modestamente, para que o ciclo de feedback financeiro comece rapidamente. E aqui vai algo que pode parecer provocador. Muitas pessoas acreditam que a grande ideia tem de ser original. Não precisa. O que faz a diferença é a execução. A mesma ideia que fracassa na mão de um homem pessimista e passivo floresce nas mãos de alguém que programa a mente, repete, age e ajusta. Eu vi isso em mim e em dezenas de pessoas com quem trabalhei. O que separa os 1% dos 99% não é sempre genialidade. É persistência dirigida por um pensamento alinhado com uma ação consistente. Por fim, um desafio prático. Agora que você leu isso, pegue um papel e escreva em uma linha a ideia que pode transformar sua vida nos próximos 12 meses. Embaixo, escreva a primeira microação que leva menos de 24 horas para ser feita. Faça essa ação hoje, não amanhã. Quando você volta a essa simplicidade, ideia, escrita, microação, repetição, você pega controle do processo. E lembre-se, não é sorte. É uma sequência sistemática de decisões e repetições que reprogramam seu cérebro e orientam a sua vida para aquilo que antes parecia inimaginável. Durante muito tempo, a maior mentira que eu acreditei foi esta: para ganhar muito dinheiro, você precisa ser extraordinariamente inteligente. Crescemos ouvindo que os gênios ficam ricos. E por isso, quando olhamos para nossa conta bancária e para os diplomas na parede, achamos que algo está errado conosco. Mas a verdade crua e direta é diferente. Não foi um aumento no meu QI que mudou minha vida. Foi uma mudança no meu padrão de pensamento. Eu percebi e depois comprovei na prática que o rendimento financeiro reflete muito mais o que pensamos sobre o dinheiro do que o quanto sabemos sobre finanças. Pense nisto: quantas pessoas brilhantes você conhece que estão atoladas em dívidas? E quantas pessoas que nunca completaram um curso universitário transformaram suas vidas?
Eu vivi essa contradição. Quando comecei a prosperar, não fiquei mais inteligente, passei a pensar diferente. Aquilo que faltava nos currículos e nas escolas era uma instrução prática sobre como configurar a própria mente para ver e agarrar oportunidades. Essa diferença entre saber e ser é o que separa quem faz fortuna do que fica estagnado. Agora, antes que você diga que isso é só um papo motivacional, olhe para dados concretos. Pesquisas recentes mostram que traços psicológicos como otimismo e mentalidade de crescimento estão fortemente associados a comportamentos financeiros melhores. Por exemplo, pessoas mais otimistas tendem a poupar mais e a planejar com maior visão de futuro. Programas que combinam educação financeira com treino de mentalidade já demonstraram impacto real em populações de baixa renda, aumentando não só o conhecimento, mas também a ação prática sobre emprego e renda. Em outras palavras, mudar a maneira como você pensa não é mágica. É uma intervenção que altera escolhas e resultados financeiros. Então, o que muda na prática? Muda o papel que você assume diante das circunstâncias. Enquanto a maioria reage, meu salário é baixo, então não dá para arriscar. Os que prosperam perguntam: quem eu preciso ser para que o risco pareça natural? Eles fazem a pergunta orientadora e, na sequência, alinham pensamentos, pequenas ações e linguagem ao novo estado. É por isso que eu sempre insisti em escrever aquilo que se pensa. Colocar no papel transforma a ideia em contrato consigo mesmo. Quando eu escrevi uma meta humilde, limpar um andar por $30, aquilo virou chão de teste para ações maiores. A lógica é simples. Você não precisa começar gigante, precisa começar com coerência entre pensamento e ato. Há também um fundamento biológico. O cérebro muda com repetição. Repetir uma ideia, uma frase guia ou um comportamento fortalece circuitos neurais. Esse processo de neuroplasticidade faz com que, com o tempo, pensar e agir conforme a nova mentalidade sejam mais automáticos e menos dependentes de força de vontade. Ou seja, a repetição deliberada pega uma intenção abstrata e a transforma em hábito que guia decisões financeiras no dia a dia. Não é esoterismo, é neurociência aplicada ao desenvolvimento pessoal. Se você quer exemplos reais, não histórias de manual, observe pessoas que não se prenderam ao rótulo não formado ou sem pedigree acadêmico e que pela persistência mental e pela ação contínua transformaram suas vidas. Richard Branson largou a escola cedo e construiu um império sendo obstinado, ousado e persistente. J.K. Rowling foi uma mãe solteira rejeitada por vários editores antes de insistir até o sucesso. Não por sorte, mas por uma capacidade de persistir, ajustar e continuar acreditando na visão que tinha para si. Esses casos não provam que educação formal é inútil. Provam que perseverança mental e atitude podem sobrepujar condições iniciais difíceis. E agora, uma pergunta que precisa ser respondida honestamente. Que crença limitante você carrega sobre dinheiro? Dinheiro é sujo. Dinheiro é para poucos. Não nasci para isso. Essas frases moldam comportamentos e você repete muitas delas sem perceber. A prática que realmente funciona é simples, mensurável e repetível. Escolha uma crença nova e prática, curta, específica, orientada à ação. E torne-a rotina. Digo rotina porque estudos e minha experiência mostram que ouvir, ler, repetir com constância converte ideia em ação automática. Escreva: eu tenho a capacidade de criar riqueza com valor honesto. Repita essa frase toda manhã, reveja suas micrometas em seguida e faça pelo menos uma microação que conecte pensamento e mundo. Pequenos passos consistentes vencem grandes planos mal repetidos.
Se você ainda acha que o problema é tempo ou recursos, responda com sinceridade. Quantas vezes você já idealizou e depois abandonou por medo? Quantas oportunidades deixaram de existir porque você esperou pela condição perfeita? A postura que eu vejo transformar pessoas não é a perfeição, é a coragem de agir com um pensamento novo, mesmo que inseguro, e de ajustar no caminho. A mentalidade certa não elimina erros, ela os transforma em combustível. Cada erro que você encara com curiosidade e ajuste enfraquece a crença limitante e fortalece o próximo passo. Por fim, aqui está um exercício concreto que eu usei e recomendo. Identifique hoje uma crença limitante sobre dinheiro. Escreva-a. Ao lado, escreva a crença oposta e prática. Escolha uma microação que você fará nas próximas 48 horas para provar a si mesmo que a nova crença é mais útil e repita em voz alta a nova crença 30, 50 vezes por dia durante 21, 30 dias, combinando com um registro diário das pequenas vitórias. Esse protocolo, escrita, microação, repetição, monitoramento, ativa a neuroplasticidade, muda comportamento e, com o tempo, muda resultado. É assim que a mente deixa de ser desculpa e passa a ser instrumento. Então me diga, você vai continuar medindo seu valor por diplomas e desculpas? Ou vai começar hoje a treinar um pensamento que valha por suas ações? Você não precisa ser mais inteligente para começar. Só precisa começar inteligentemente, alinhando pensamento, rotina e persistência. Eu me lembro exatamente do dia em que percebi que estava vivendo para agradar os outros. Era uma sala enorme, cheia de gente. Eu estava sentado lá no fundo, encolhido, tentando não ser notado, como se o simples fato de existir fosse um incômodo. Na frente, um homem falava com tanta confiança que dominava completamente o ambiente. O nome dele era Bill Goff. Ele não precisava gritar, nem provar nada. Ele apenas era. E eu, lá atrás, pensava, se eu pudesse falar como ele, minha vida mudaria. Mas no fundo, a verdade é que eu não acreditava que merecia estar naquele palco. O medo me calava. Medo de parecer ridículo, medo de errar, medo de ser julgado. E, no silêncio da minha mente, eu me tornei prisioneiro da opinião dos outros. Até que Bill disse algo que cortou o ar como uma lâmina. Se você quer ser livre, precisa ser você mesmo. Essas palavras atravessaram o meu peito e ficaram ecoando. Eu não sabia explicar, mas naquele instante algo dentro de mim começou a desmoronar. O personagem que eu tinha construído para agradar, para ser aceito, para caber nos moldes alheios. Perceber isso foi doloroso. Eu entendi que por anos eu vinha reduzindo o meu brilho só para não incomodar ninguém. Em vez de expandir, eu me encolhia. Fingir que estava tudo bem virou a minha especialidade. E o resultado? Eu respirava, mas não vivia. Era como estar preso numa cela invisível com a porta aberta, mas com medo de sair. É curioso como a mente faz isso conosco. A gente acredita que agradar é a forma de ser amado, quando na verdade é a forma mais lenta de se destruir. Naquela época, eu não tinha ideia de como começar a ser eu mesmo. Então comecei de onde estava. Voltei para casa, olhei no espelho e disse com a voz trêmula: "Você não precisa mais fingir." Aquilo pareceu tolo, mas foi o primeiro passo. Comecei a praticar falar em voz alta, mesmo que ninguém ouvisse. Eu repetia o que eu queria dizer, testava, errava, me envergonhava, mas continuava. E quanto mais eu fazia, mais o medo diminuía. Hoje, a neurociência explica algo que eu aprendi na prática. Quando você se expõe repetidamente ao que teme, o cérebro se adapta. Ele entende que o perigo não é real e o medo perde força. O nome disso é habitação neural. Cada vez que você age com autenticidade, mesmo tremendo, o seu cérebro registra um novo caminho, o da coragem. E é nesse processo que você começa a recuperar a sua voz,
a sua essência e, principalmente, o seu poder. Agora, pare e pense. Quantas vezes você deixou de dizer o que queria por medo do que iam pensar? Quantas vezes vestiu uma máscara no trabalho, na família, nos relacionamentos, só para se encaixar? O custo disso é enorme, porque viver agradando é carregar um peso que nunca te pertenceu. Você começa a se medir pelo olhar dos outros, e cada crítica vira um golpe na sua autoconfiança. Mas a verdade é que ninguém lá fora tem o direito de definir quem você é. Eu precisei de muito tempo para entender que ser aceito e ser amado são coisas diferentes. Ser aceito é condicional. Você é valorizado enquanto se comporta conforme o que esperam. Ser amado é livre. É quando você é apreciado exatamente como é. E quando você decide ser verdadeiro, inevitavelmente vai incomodar quem ainda está preso às aparências. Vão te chamar de arrogante, de louco, de diferente. Mas sabe o que é pior do que ser julgado? Continuar sendo uma cópia pálida de quem você deveria ter sido. Eu lembro da primeira vez que subi em um palco. As mãos suavam, o coração disparava e eu pensei em desistir. Mas algo em mim sussurrou: você já viveu tempo demais com medo. Agora é hora de viver com propósito. Eu tremi, gaguejei, mas falei. E quando terminei, percebi que não tinha morrido. Pelo contrário, tinha nascido de novo. Foi ali que eu entendi que a coragem não é a ausência de medo, é a decisão de seguir mesmo com ele. Estudos mostram que pessoas que vivem de acordo com seus valores autênticos têm níveis mais altos de bem-estar, satisfação e até estabilidade financeira. Isso porque, quando você é verdadeiro, suas ações se alinham ao que você acredita. E quando há alinhamento, há clareza. E onde há clareza, há poder. Foi essa clareza que me permitiu transformar uma ideia em um império, sem precisar fingir ser alguém que não era. Eu descobri que ser autêntico não é sobre ser perfeito, é sobre ser inteiro. É reconhecer suas falhas, suas dúvidas e, ainda assim, escolher aparecer. Quando você faz isso, o universo responde. As oportunidades certas aparecem porque você está vibrando na frequência certa, a frequência da verdade. E nada é mais magnético do que a verdade. Eu quero que você imagine, por um instante, como seria sua vida se você vivesse 100% como quem você realmente é. Se você não precisasse se justificar, nem esconder seus sonhos, nem pedir permissão para existir. Imagine acordar todos os dias com a sensação de leveza, porque não há mais máscaras. Isso é liberdade. E ela começa no exato momento em que você para de tentar caber no mundo dos outros e começa a construir o seu próprio. Há um exercício simples, mas transformador, que me ajudou nessa jornada. Pegue um papel e escreva o nome de uma área da sua vida onde você sente que não é você mesmo. Pode ser no trabalho, em casa ou nas suas relações. Escreva o que você gostaria de dizer ou fazer se não tivesse medo. Leia em voz alta, visualize-se agindo dessa forma. Repita isso todos os dias por uma semana. O que vai acontecer é poderoso. A sua mente vai começar a aceitar essa nova versão como possível e o medo vai perder espaço. Eu aprendi na prática que viver para agradar é a forma mais sutil de desistir de si mesmo. E que decidir ser quem você é pode irritar muita gente, mas vai inspirar quem precisa. No fim das contas, autenticidade é uma revolução silenciosa. Ela não pede aplausos, ela apenas liberta. E foi assim que eu descobri que a vida deixa de ser uma obrigação quando você para de interpretar um personagem e começa finalmente a viver a sua verdade. A dúvida não é só um pensamento passageiro. É um mecanismo que paralisa a ação e devora possibilidades. Por anos, eu permiti que esse sussurro me definisse. E se eu falhar? E se rirem? E se for tarde demais? E cada "e se" funcionava como uma corrente invisível que me impedia de levantar.
Eu percebi, com dor, que a dúvida não é um aviso de perigo, é um ladrão que rouba momentos, oportunidades e reputação lentamente. Quantas vezes você já desistiu antes mesmo de começar? Não por falta de capacidade, mas porque a dúvida pintou o futuro como uma sala de humilhação. Essas perguntas paralisantes aparecem em todas as classes sociais, em todos os níveis de conhecimento. Não é exclusividade de quem tem menos, é a condição humana quando a mente se alinha ao medo. Lembro de um episódio que quase me quebrou. Eu estava em reuniões, em treinamentos, em encontros onde ideias nasciam e oportunidades surgiam, e eu calava. Preferia não perguntar, não me expor, porque a dúvida sussurrava que eu pareceria ignorante. No entanto, a verdade se revelou amarga. Ao ficar calado, eu perdi convites, perdi convicções e deixei portas se fecharem sem sequer ter batido nelas. A sensação de assistir a outras pessoas pegarem aquilo que eu poderia ter buscado corroía minha autoestima. Foi um aprendizado caro. A dúvida não protege, ela empobrece. Quando finalmente comecei a perguntar, mesmo tremendo, comecei a ser visto. Quando comecei a oferecer, mesmo com medo de rejeição, comecei a receber. A ação reduz a dúvida. Cada pequena confirmação constrói uma prova contra o cético interno. A ciência confirma o que a experiência me ensinou. O medo e a hesitação podem ser reduzidos por meio de exposição deliberada e repetida, não por atos heróicos, mas por passos programados que colocam o corpo em contato com o que o cérebro acredita ser perigoso. A terapia de exposição mostra que enfrentar com segurança e repetição aquilo que assusta é uma das formas mais eficazes de extinguir respostas de pavor e criar novos padrões de resposta. Isso significa que a dúvida pode ser dessensibilizada. Você pratica pequenas ações que parecem desconfortáveis, até que o desconforto perca o peso e a ação se torne natural. Não é mágica, é treino. Agora atenção, a maioria confunde prudência com dúvida. Prudência pergunta qual é o risco real e age com planejamento. A dúvida só diz, e se der errado? E paralisa. Existe também uma armadilha econômica conhecida como aversão à perda. Nós sentimos a dor de perder mais intensamente do que a alegria de ganhar. E a dúvida tira vantagem disso. Quando você superestima as perdas possíveis e subestima os ganhos plausíveis, você acaba escolhendo a inação como segurança. É uma ilusão, a inação também tem custo. Pergunte-se, quanto você já perdeu por não arriscar? Quanto valor você deixou para trás por medo do revés? Então, como se libertar? De forma prática e direta. Primeiro, reconheça e escreva a dúvida exatamente como ela aparece. Não a varra para baixo do tapete, exponha-a no papel. Depois, quebre-a em perguntas testáveis. E se eu falhar, qual é a pior consequência por 30 dias? Dá para sobreviver? O que eu aprendo? Em seguida, projete uma ação de prova. Algo que leve menos de 24 horas e que teste a hipótese. Se o medo é falar em público, ofereça 5 minutos em uma reunião. Se o medo é pedir um cliente, escreva uma proposta curta e envie. Se o medo é arriscar um pequeno investimento, comece com um valor que você aceita perder como custo de aprendizado. A escala da ação precisa ser pequena o suficiente para ser feita, grande o suficiente para ser significativa. Repetição estruturada disso provoca mudança real e mensurável. Permita-me ser prático com um protocolo que eu usei e que funcionou para mim. Escolha uma pequena ação que cause desconforto moderado, nível 4-5, numa escala de 0 a 10. Faça essa ação 3 vezes na primeira semana, 5 vezes na segunda e registre a reação emocional e o resultado prático. Avalie semanalmente o que mudou na sua sensação, o que mudou nas oportunidades. Ao final de 30 dias,
Compare o medo percebido no começo com o medo atual. A diferença é a prova viva de que a dúvida foi perdendo território. Esse protocolo combina princípios de exposição, neuroplasticidade e microexperimentação, ciência aplicada à vida real. Também quero que você veja exemplos reais para não confundir teoria com fantasia. Há líderes, empreendedores e artistas que confessaram que a virada ocorreu quando começaram a agir apesar do medo, não quando o medo desapareceu. E há relatos famosos de pessoas que viram oportunidades escaparem porque ficaram presas ao IC. Não estou aqui para julgar. Estou aqui para provar que a diferença entre quem prospera e quem lamenta muitas vezes se reduz a um padrão simples: agir com pequenas provas, mesmo enquanto se tem medo. Essas histórias não são exceção. São uma aula sobre como a mente responde ao movimento. Por fim, um desafio direto. Pelas próximas 2 semanas, escolha uma dúvida que te paralisa e transforme-a em um experimento de 14 dias. Microações diárias com registro de resultados. Se a dúvida for "não sei vender", faça uma oferta por dia. Se for "tenho medo de me expor", publique uma ideia por dia. Se fizer isso, mesmo com falhas, terá algo que os que ficam no "e se" nunca terão: dados reais, provas tangíveis e um novo banco de experiências que desmonta a dúvida. A dúvida resiste até que você forneça uma evidência contrária. Ofereça-lhe provas. Haja. O que realmente muda a vida não é o quanto você sabe, nem quantas vezes você tentou. É o momento em que você decide agir mesmo com medo. Quando você dá um passo, mesmo pequeno, o universo se reorganiza ao seu redor. A dúvida perde poder, a mente se alinha e tudo começa a fluir. Esse é o segredo mais oculto dos 1%. Eles não esperam se sentir prontos. Eles criam o estado de prontidão agindo. E é exatamente isso que eu quero que você leve com você a partir de agora. Não há falta de capacidade em você, há apenas falta de decisão. Haja hoje. Um gesto, uma escolha, um movimento, porque é assim que a sua realidade começa a se transformar. Agora, o próximo vídeo que está aparecendo na tela vai te levar ainda mais fundo nessa jornada. É o seu próximo passo para subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, para se tornar 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar comigo até aqui. Eu te espero no próximo vídeo.